O discurso de Silas Malafaia no ato pela anistia dos envolvidos na tentativa de golpe está repercutindo até agora. O Malafaia chamou os generais de frouxos e covardes, o que levou a críticas por parte do ex-vice-presidente Hamilton Mourão e defesas por parte do ex-presidente inelegível e réu Jair Bolsonaro. Vamos saber mais sobre essa notícia que só pode ser classificada como briguem, desgraçados, briguem, com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ana, a gente viu, né, que teve agora mais um ato pela anistia dos golpistas do 8 de janeiro, que aconteceu agora na Avenida Paulista no último domingo, dia 6 de abril. Nessa manifestação, o que realmente roubou a cena foi o Bolsonaro tentando falar inglês sobre os popcorn and Popcorn! ice cream sinners. E só que acabou passando um pouco menos despercebido, não totalmente despercebido, porque nós aqui no Meteoro mesmo falamos sobre isso, mas acabou passando um pouquinho menos despercebido o discurso do Malafaia. E eu vou colocar um trechinho bem específico do discurso do Malafaia, na qual ele fala sobre o Braga Neto e como está sendo abandonado pelos outros generais de 4 estrelas, e daí começa uma metralhadora de insultos. Vamos ver. E eu não posso esquecer de falar General Braga Neto. Sabe por que ele está preso? Porque Alexandre de Moraes diz que ele estava tentando obstruir o processo. Um general condecorado no exterior, com ficha limpa. Eu não vou me calar aqui não. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército? Cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Ai, Ana, já deu pra gente ficar surdo um pouquinho. Mas, enfim, o ponto é que, assim, Malafaia foi pesado para cima dos generais. E teve alguém, Ana, teve alguém que vestiu a carapuça, aparentemente, e resolveu responder. Vamos lá pro Twitter do general Hamilton Mourão. Ao se aproveitar de um ato em defesa da necessária anistia aos envolvidos no 8 de janeiro para ofender os integrantes do alto comando do Exército, o falastrão que assim o fez demonstrou toda a sua total falta de escrúpulos e o seu desconhecimento do que seja honra, dever e pátria, a tríade que guia integrantes do Exército de Caxias. Aham. Tá bom. Primeiro, não. E segundo, o general Mourão aí pegou e devolveu, assim, não chegou no mesmo nível, vamos ser sinceros, né? Covardes, frouxos e falastrão, assim, não tá exatamente no mesmo nível, mas ele devolveu, né? Ele devolveu aí um pouquinho dos ataques, né? O que o Malafaia fez? Se o Malafaia trocou e o Mourão pediu 6, o Malafaia foi lá e pediu 9. Foi lá pro Twitter também, escreveu esse texto aqui. Resposta ao traíra do general Mourão. Você nunca foi leal e fiel a quem te promoveu na vida política, que foi o presidente Bolsonaro. Sempre omisso e em cima do muro e fazendo jogo duplo. Não vi você em nenhuma manifestação para defender Bolsonaro e agora na questão da anistia. Você é tão covarde como os seus coleguinhas do alto comando. O ministro da Defesa de Lula, José Múcio, que é civil, mais corajoso que vocês todos. Ele disse: não existiu golpe. Vou repetir mais uma vez: cambada de frouxos, covardes e omissos. Não honram a farda que vestem. Mourão, você perdeu a oportunidade de ficar calado. Está apanhando muito nas redes sociais. Covarde e falastrão. Ok, uma coisa eu tenho que admitir. O Malafaia sabe insultar muito melhor do que Mourão. Tá, isso a gente tem que admitir. Agora,
Lula, presta atenção em quem é o seu ministro da Defesa. Tá aí o Malafaia usando o seu ministro da Defesa para dizer que não teve golpe e para atacar os golpistas que são um pouquinho menos golpistas. E você vê aí, Ana. Agora, eu vou te fazer uma leitura aqui, é só minha opinião, mas eu vou colocar aqui. O Malafaia está servindo de porta-voz do Bolsonaro. O Bolsonaro Aham. sabe que se falar esse tipo de coisa, ele vai se colocar numa situação ainda pior do que ele já está. E o Malafaia simplesmente está fazendo o papel de falar o que o Bolsonaro gostaria de falar e não pode. E daí eu vou trazer uma evidência aqui dessa minha leitura. Vamos lá para o Poder 360 que vai colocar aqui. Bolsonaro diz concordar com Malafaia, que chamou generais de frouxos. Pastor fez críticas ao alto comando do Exército durante ato por anistia. O ex-presidente disse que as verdades ditas foram revoltantes. Daí vai ter aqui as aspas, né, que o Malafaia, que o Bolsonaro deu à revista Oeste. Fiquei muito triste não com o Malafaia, mas com as verdades que ele falou. Realmente é revoltante a gente ouvir isso daí. E o pior é que isso dá pra ver que é o Malafaia, que é o Bolsonaro mesmo falando, né? Isso daí. Ele não consegue nem expressar o que ele tá querendo dizer. Ah, isso daí. Tá Mas ok? tá ok? Só faltou tá ok no final. Mas é isso, Ana. É o Malafaia servindo de porta-voz do Bolsonaro e comprando briga com os militares que não aderiram ao golpe porque sabiam que se aderissem ao golpe iam dar com a porta na cara porque não iam ter apoio internacional para conseguir sustentar o golpe depois de dá-lo. Porque vamos ser sinceros, essa é a única razão pela qual eles não apoiaram o golpe. Exatamente. Isso tem que ficar bem claro, né, Sofia? Porque senão começa a colar essa ideia, né? Que muita gente aí tá aceitando, tá deixando passar isso aí. Não, o golpe não aconteceu porque as instituições brasileiras aqui, as Forças Armadas, não entraram no golpe, não entraram no golpe porque acharam que iam perder. E não porque era errado. Tá? Se achassem que iam ganhar, tinham entrado, sim. Tanto é que não entraram no golpe e ficaram quietinhos esperando para ver se ia dar boa, tá? Então não vem com essa. Agora, concordo plenamente com você, Sofia, sobre o Malafaia tá servindo de boneco de ventríloco, né, pro Bolsonaro, assim, para falar o que o Bolsonaro não tem, eu ia dizer o que ele não pode dizer, mas eu ia dizer o que ele não tem, né, para falar, assim, não tem coragem, digamos assim, para falar, né. Para variar um pouco, né, o Bolsonaro terceirizando aí a super coragem dele, né. Vá lá. Agora, vamos olhar para o que ele está dizendo, né? E aí pensar nesse recado como algo vindo da boca do Bolsonaro, atacando, né, as Forças Armadas aí, né, os generais aí que não estão apoiando, já me diz aí de mãozinhas que estão soltando, né? E me diz desse desespero do Bolsonaro, né, de ver, mas é um tonto, né, também, de ver que ele vai ser jogado pros leões, ele vai ser boi de piranha, entendeu? Vai ser o sacrifício, mas é óbvio que ninguém vai pro sacrifício para salvar ele, né? Só ali os seus subordinados, os seus, né, essa coisa mais sem espinha, assim, né? Tipo o Malafaia, essa galera que tá em volta dele ali. Quem tiver um mínimo de espinha dorsal aí vai tentar se salvar e vai se desassociar dele. E é isso que a gente está vendo acontecer. De novo, não porque estão fazendo a coisa certa, em nenhum momento fizeram a coisa certa. Vão para se salvar porque fizeram coisa errada, entende? É bem importante que a gente faça mesmo essa distinção, assim. No mais do mesmo, e eu só torço. A única coisa assim que eu penso ao ouvir isso, que poderia tornar essa história mais interessante,
é que um cara tipo um Mourão, assim, se sentisse. Desejar que um cara tipo um Mourão ouvisse isso e resolvesse se ofender profundamente e cantar. É a única coisa que eu desejo. Assim, escala, Malafaia, tá bom os xingamentos, mas assim, capricha mais. Pega mais na veia, Malafaia. Tem que ir mais em cima, tem que ofender a honra, tem que, sabe, tem que pegar ali no nervo. Porque é só assim para esses outros caras aí também resolverem soltar o verbinho aí. Eu acho que tá faltando isso. Que é, em outras palavras, um jeito um pouco mais polido de dizer briguem, desgraçados, briguem. É isso, né, Sofia? Aí o pessoal no chat tem que falar da mãe. Mas é isso, Ana. É isso aí. Torcendo para ofensas cada vez piores e consequências cada vez mais dramáticas. Ficamos por aqui com este corte. Voltamos em instantes para mais notícias desse Brasil que está pegando fogo. Eu ia dizer eba, mas assim, a gente tá queimando junto. Beijos.